volta, pessoal, agora com Eric Descartes. Que prazer recebê-lo aqui, Eric. Boa noite para você, direto aí de Brasília, né, falando com a gente aqui sobre política. Obrigado por aceitar o nosso convite, Eric. Uma satisfação tê-lo aqui conosco no nosso evento. Por gentileza, se apresente para os participantes. Boa noite, Fabrício. Inicialmente, agradecer o convite de vocês. Fechar um evento que foi aberto por Guilherme Benchimol é muita responsabilidade, hein? Ainda mais falando de política, né? Que às vezes acaba causando aí muito alvoroço. Mas, gente, para quem não me conhece, eu sou Eric Descartes, sou analista político. Eu tenho atuação aqui em Brasília já há 13 anos. Eu estou aqui direto do Congresso agora, eu estava conversando com alguns parlamentares, tem algumas movimentações aqui, e é daqui que eu faço a cobertura, e é daqui que eu trago as informações para os clientes com quem eu tenho trabalhado. Até recentemente, eu fazia parte do time de análise política da XP Investimentos, e agora estou empreendendo, agora estou seguindo um caminho que é o Política em Puzzle. O Política em Puzzle é um dos projetos que a gente está montando, que surgiu da seguinte ideia. A gente tem visto que recentemente tem uma comunicação, tá um pouco enviesada na questão política, está um pouco tendenciosa na questão política. E a ideia do Política em Puzzle, gente, é tirar um pouco dessa espuma e focar no que interessa para o investidor. Focar, por exemplo, hoje está acontecendo neste momento agora aqui no Senado Federal a votação da medida provisória que aumenta a taxação de bancos. E é aí que a gente vai focar, é nisso que a gente vai mostrar para o investidor que está posicionado ali em ações de bancos, como é que está essa movimentação aqui no Senado, vai votar, não vai votar, qual é a tendência, e a partir disso criar cenários, e cenários bastante específicos, cenários com que o foco não tem nenhuma questão enviesada, não tem essa contaminação, porque os temas são mais o impacto da política no mercado financeiro. Então, esse é um projeto novo, o Política em Puzzle, e estamos iniciando isso recentemente, já com algumas parcerias que vão daqui a pouco se firmar, mas a ideia é mais ou menos essa. E hoje, Fabrício, a ideia aqui é trazer também a política de uma forma bastante tranquila, de uma forma bastante simples, e vamos juntar peças desse puzzle para a gente tentar criar cenários para todo mundo que está nos assistindo. Excelente, Eric. Lembrando mais uma vez ao pessoal que participa com a gente que vocês podem colocar as suas perguntas no chat, que durante o nosso bate-papo aqui com o Eric, a gente vai direcionando as perguntas de vocês para que ele responda efetivamente a pergunta de cada um. E, Eric, para começar, a gente o Guilherme Benchimol colocou isso para a gente, ele brincou, né, agora há pouco na entrevista dele, que foi o seguinte: a gente já teve estabilidade política no Brasil? Nunca, né? E a gente sempre brinca com o pessoal aqui que, de fato, né, o Brasil não é para amadores. O Brasil realmente é para quem tem coração forte, para quem tem estômago bom, porque, de fato, né, a gente tem interferências políticas que, é claro, que vão se espelhar no mercado financeiro, né? E hoje, inclusive, nós temos uma série de questões políticas que estão, de fato, impactando no mercado ou pode impactar no mercado. A gente está aí vendo uma CPI da Covid, a gente tem uma reforma administrativa, uma reforma tributária para ser votada, para ser apresentada, que seja. Nós temos já para o ano que vem a eleição presidencial e isso, de certa forma, pode começar a impactar já o mercado. Mas, por um outro lado, Eric, nós temos visto a Bolsa de Valores com muito otimismo. A gente tem visto, principalmente, né, nós tivemos dois momentos interessantes na Bolsa de Valores, que foi no início de abril, até impulsionada pelo boom das commodities, mas nós tivemos também, no início de junho, a Bolsa renovando máxima por vários dias consecutivos, com um PIB que veio acima do que era esperado pelo consenso do mercado. E a Bolsa tem se firmado ali em patamares de 128 mil pontos, chegou ali 130 mil e alguma coisa. Então, a primeira pergunta para você, Eric, visto esses desafios que nós temos na política, visto que a Bolsa está em um patamar interessante, a Bolsa voltou muito rápido na pós-pandemia, a pergunta é, Eric, o risco político no Brasil, ele já está precificado pelo mercado hoje, na sua visão? Fabrício, antes de responder, reforçar o seu convite para a turma que estiver presente a fazer as perguntas, porque o melhor dessa dinâmica de live é quando a gente consegue fazer troca, quando a gente consegue responder diretamente às dúvidas de vocês.
Indo para o seu ponto, Fabrício, não está precificado. Você falou aí desse contexto, você falou ao longo da sua explicação, foi botando algumas pecinhas que justificam esse otimismo. Foi a questão do PIB, foi a questão das commodities, são questões que não estão relacionadas diretamente com a questão política. Tem muita expectativa também com relação à questão da vacinação, os avanços da vacinação. A turma aqui no Brasil também, quando vai se posicionar na bolsa, olha muito lá para cima, olha muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mostrado ali uma certa injeção de recursos em vários setores para destravar, tem também enfrentado a questão da inflação. Então, dentro desse bojo, dentro de toda essa cenários que a gente tem hoje, o fator político não está ainda colocado. O fator político vai começar a entrar, e aí eu já sinalizo para vocês, a partir do momento, e aí é onde os investidores estão olhando, aí quando eu falo investidores, são os investidores institucionais, bancos e fundos, que é a questão do teto de gastos. A questão do teto de gastos é uma questão muito sensível. E é onde que vai começar a fazer preço, em que momento que isso vai tensionar, Fabrício? A gente vai agora, no mês de julho, vai vencer a última parcela do auxílio emergencial. O auxílio emergencial já tem sinalização que vai ser renovado por mais 2, 3 meses. O problema é que o que vem depois? O que vem depois é um programa social. O mercado financeiro, os investidores não são contra nenhum programa social. A grande questão, Fabrício, é de onde vem esse recurso. Fala-se em turbinar esse programa atual do Bolsa Família, que já tem um orçamento de 32 bilhões. Vamos falar em ampliar. Tá bom, vamos ampliar, ok. Mas de onde vem recurso? Como é que vai ser pago isso? E lembrando que o Bolsa Família é um gasto perene, não é um gasto só de curto prazo, como está sendo o auxílio emergencial. O auxílio emergencial criaram um orçamento paralelo e aí estão fazendo esses gastos porque vai ser de curto prazo, o Bolsa Família não. E é aí que a gente vai ver muito tensionamento, e é aí que a gente vai ver esse tensionamento, porque ao não sinalizar de onde veio o recurso, vai ficar a dúvida, Fabrício, se esse recurso vai ser oriundo do furo do teto de gastos. E lembrando, para quem está acompanhando a gente, para colocar todo mundo na mesma página, o teto de gastos, gente, é aquele limite que o governo tem de gastos todos os anos. O que significa o teto de gastos? Significa previsibilidade. O investidor, quando olha para o teto de gastos, fala assim, ano que vem eu posso fazer uma margem aqui, a previsão de gastos do governo é X, é Y, e aí ele consegue fazer o cálculo. A partir do momento que estoura esse teto, Fabrício, não tem mais essa previsibilidade. E essa palavra é uma palavra-chave, uma peça-chave nesse nosso mosaico, nesse nosso quebra-cabeça, porque o investidor não tendo previsibilidade, ele então começa a criar muita volatilidade dentro da bolsa e começa a se assustar com possível aumento de gasto. Estourou o teto de gasto, é o sinal para o investidor de que, opa, as contas vão ficar descontroladas. Opa, a gente não vai conseguir mais fechar essa conta no curto, médio prazo. E é onde que o fator político vai se colocar cada vez mais presente. É o seguinte, a gente está caminhando já para o final do ano, a gente vai estar caminhando já próximo das eleições do ano que vem. E aí tem uma dúvida muito grande de que até onde vai o apetite da turma aqui do Congresso para estourar o teto de gasto e, em contrapartida, estender benefícios sociais para ter uma reeleição garantida em 2022. Então, essa questão da precificação, vocês podem anotar. No calendário, o tema vai começar a esquentar bastante a partir do dia 31 de agosto. Por quê? 31 de agosto, Fabrício, é a data limite que o ministro Paulo Guedes tem para encaminhar aqui para o Congresso o tal do orçamento. É nesse orçamento, Fabrício, que todo mundo vai descobrir de onde vem esse recurso para o novo Bolsa Família, como vai ser bancado esse novo Bolsa Família. Então, vocês vão ver que a gente vai virar ali o semestre, vai entrar em recesso aqui no mês de julho, vamos entrar em agosto e vai ser uma briga muito grande, porque tem uma turma aqui do Congresso, da ala política do governo, que quer sim mais recursos para programas sociais, para infraestrutura, só que no meio do caminho, como eu disse, tem ali o Paulo Guedes tentando equilibrar as contas, sinalizando que a turma não pode estourar o teto. E aí a gente vai ter que ver até onde o Paulo Guedes consegue segurar esse apetite da turma num momento pré-eleitoral, numa antessala das eleições. Então, vamos ter ainda muita volatilidade,
vamos ter ainda muita barulho aqui de Brasília, que pode assustar os investidores, e se o desfecho for o rompimento do teto, aí, gente, as coisas vão ficar bastante feias. Tem como acomodar? Tem. Agora, não está claro como isso vai ser feito. Fala-se muito de que, em decorrência da inflação, a gente vai ter um respiro maior no teto de gastos no ano que vem, então vai poder gastar mais com questões sociais e de infraestrutura no ano que vem, mas, Fabrício, ninguém sabe o quanto mais. E como eu te disse, isso já vai ter que estar definido dia 31 de agosto, que é quando o orçamento vem aqui para o Congresso. Então, podem esperar que muitas emoções não vão acontecer oriundo aqui de Brasília, oriundo desse embate político versus econômico que a gente sempre vê nas páginas dos jornais. Ou seja, né, Eric, realmente precisa ter coração forte, né? Essa será sempre um acompanhamento próximo que o investidor deve estar fazendo, né? Porque, de fato, a política no Brasil sempre está muito próximo, claro, no mercado financeiro. E até, Eric, uma segunda pergunta seria em relação a próprio caminho que até aqui o governo atual do Jair Bolsonaro veio costurando com alianças políticas. No início do governo do Bolsonaro, ele deixava ali muito claro nas suas entrevistas, nas suas colocações, que ele não faria conchavos com partidos, conchavos com políticos, e ao longo do tempo a gente foi vendo que, de certa forma, isso foi sendo necessário para, inclusive, a primeira, digamos, grande aprovação, né, do governo atual, que foi a questão da reforma previdenciária. E hoje, Eric, você que está aí do lado desse pessoal, como que está hoje, Eric, na sua visão, o alinhamento entre o governo atual com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para que essas questões que ainda estão por vir, por exemplo, das reformas tributária, reforma administrativa, dentro desse alinhamento do governo hoje, você acredita, Eric, que até o final do ano que vem, onde vence o mandato do Jair Bolsonaro, teríamos condições de votar essas reformas? Bom ponto. Antes de responder, vamos para a pergunta do Danilo, que vai de encontro aqui com a questão do teto de gasto. Ele pergunta o seguinte: quando o teto de gasto estoura, como o mercado é atingido? Danilo, como eu te falei, o teto de gasto é previsão que o investidor tem de quanto o governo vai gastar no curto e no médio prazo. Só para você ter uma noção, quando teve o impeachment da ex-presidente Dilma, na sequência veio o Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, e a primeira medida que ele fez, Danilo, foi colocar em votação o teto de gastos. Porque o Michel Temer não tinha popularidade, mas tinha muito apreço pelo mercado financeiro, tinha muita proximidade com o mercado financeiro, e ele, então, a partir daquele momento, falou assim, eu vou estabelecer um horizonte de gastos do governo. Porque antes, Danilo, não tinha essa previsibilidade. Antes você gastava, e aí a dívida ficava muito estourada e não tinha como se prever como isso ia ficar daqui para frente. Esse é um exemplo, previsibilidade. Um outro exemplo que eu dou para você, Danilo, é com base numa declaração da vice-presidente de uma agência de risco, a Moody's, que no ano passado disse o seguinte, se o Brasil estourar o teto de gastos, ele corre o risco de tomar um downgrade. O que é o downgrade, Danilo? O downgrade é o seguinte, é aquele selinho que cada país tem que sinaliza se ele é um bom pagador ou não. Se ele recebe um downgrade, sinaliza que ele pode ser um caloteiro. Ou seja, e o que acontece quando um país recebe um downgrade, quando ele recebe um selinho de potencial caloteiro? Tem muitos bancos e fundos internacionais que não podem investir nesse país. Eles são proibidos de investir porque o Brasil, ou o país que tomou esse downgrade, tem esse selinho de caloteiro. Então, o estouro do teto tem essa questão de acabar com a previsibilidade de gasto, isso já seria muito ruim, e tem essa questão também paralela, que são os efeitos colaterais, que, por exemplo, impedir investidores de entrar no país. Agora, voltando para o seu ponto, Fabrício, que é essa aliança que foi construída, se isso pode representar futuras votações aqui no Congresso. É verdade que o clima aqui está muito melhor, tá, Fabrício, do que do ano passado, isso é fato. Ano passado, quando tinha o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia tinha
posicionamentos bastante truncados com relação ao governo, então a relação no final também não foi muito boa, e ele segurou, por exemplo, um dos temas que foi concluído essa semana, que foi a votação da Eletrobras. Então, assim, foi um golaço do Paulo Guedes, foi um golaço do governo, de um tema que vinha se arrastando desde o governo do Michel Temer. Então, assim, o clima mudou, sim, o clima é mais propício para avançar, mas tem questões pontuais. Não é que o Congresso vai ajudar em todas as pautas, não. O que o Congresso identificar como impopular, eles não vão entrar. Eles não vão entrar em temas que podem tirar votos deles. Então, vou dar um exemplo para vocês. CPMF. Vira e mexe, a gente vê aquela história de CPMF vai, CPMF digital. Enfim, dão um nome que dê, a turma aqui não entra. A turma aqui não bota digital nesse tipo de proposta. Tem outros vários temas que a turma aqui também prefere não entrar. Mas há um clima, sim, um ambiente melhor. Com relação à reforma tributária, falando dela especificamente, o que a gente vê, o que a gente vai ver nos próximos dias, e principalmente amanhã, uma expectativa muito grande do investidor, com envio por parte do governo de duas propostas, uma que trata de dividendos, outra que trata da questão do imposto de renda para pessoa física, do imposto de renda para pessoa jurídica. Então, essa deve ser uma mini reforma tributária que deve avançar aqui dentro do Congresso. Essa proposta passa, tá, Fabrício? Dividendos, tem muito apetite aqui dentro do Congresso. Essa questão do imposto de renda para pessoa jurídica e física tem um apelo popular, então essas propostas têm muitas chances de avançar. E tem uma terceira, que é aquela questão da CBS, que aí cria um imposto ali de 12% para serviço. O Paulo Guedes já disse que não vai ser 12%, que vai ser 8%, que vai ser a indústria que vai pagar a conta maior. Esse vai ter briga. Essa briga aí vai ser difícil de se avançar. Então, se você olhar assim, as reformas podem avançar, essa reforma que deve iniciar a partir dessa semana, pode porque tem esse apelo social, porque essa questão de dividendos tem aqui dentro do Congresso esse sentimento de que vamos taxar sim o andar de cima precisa contribuir neste momento. Então, é uma questão mais do que um posicionamento de governo, um posicionamento já dentro do Congresso favorável a esses temas. Então, uma coisa vai se somar à outra. Se você olhar para outras reformas, tem a tal da reforma administrativa. Essa reforma administrativa vai se arrastar. A tendência é que ela seja concluída na Câmara só em setembro. E aí tem um problema, Fabrício. Quando a gente chegar em setembro, depois ela precisa passar para o Senado, já em outubro. Em outubro vai acontecer um fator aqui em Brasília, que é o seguinte: a turma vai apertar aquele botãozinho chamado Eleições 2022 e não vão querer mais saber de nada. Eles vão votar única e exclusivamente o orçamento, como eu falei para você, o orçamento que deve ter aquela previsão do Bolsa Família, vão discutir ali mais recursos para as bases eleitorais deles e fechou o ano. E a partir daquilo ali, a partir de outubro deste ano, vai ser só a questão da reeleição, a questão da sucessão presidencial e também a sucessão deles aqui do Congresso que vai estar em jogo. Então, o calendário para a reforma administrativa é muito, muito pequeno. Não é porque o Congresso deixou de fazer, não, é porque o calendário ficou apertado. E a gente tem que colocar um pouco também, dentro desse contexto, o fator pandemia. A gente passou praticamente 7, 8 meses do ano passado sem votar nada que não fosse relacionado à pandemia, que faz todo sentido, que é uma questão até óbvia. Mas isso travou, Fabrício, os outros temas, travou as outras propostas que poderiam avançar. Então, em resumo, o clima é favorável, sim. É um clima que, se não for a reforma tributária dos sonhos, vai ser uma reforma reduzida, mas vai avançar. Ontem a gente viu a conclusão da votação da MP da Eletrobras. Tiveram outras propostas também que avançaram. Então, as coisas aqui estão andando um pouco lento às vezes, mas ainda estão andando. O clima aqui ainda é um pouco favorável ao governo, mas tem esse deadline que eu falei para vocês, outubro. O Eric, pessoal, acho que deu uma travadinha. Questões de internet, já deve estar voltando aqui com a gente. Caso ele caia, eu chamo novamente para que ele conclua aqui o raciocínio. Faz parte, né? O Eric está lá no Senado, diretamente lá do Senado Federal. A gente não sabe lá como seria a internet. Voltou, Eric, fique à vontade. Voltou. Eu travei aonde? Foi eu que travei?
Você que travou, Eric. Eu terminei em que momento? Você estava falando ontem sobre a questão que avançou a privatização da Eletrobras, outros temas também avançaram. Isso, então assim, no geral, em resumo, gente, o clima é favorável. Não é um clima de guerra, não é um clima beligerante, mas é aquilo, se pesar eleitoralmente para o parlamentar, ele não vai botar a mão na cumbuca, mas tem espaço sim para avanço. Como eu disse, eu não sei se vocês pegaram essa parte. Não vai ser a reforma do sonho, a reforma tributária do sonho, mas vai ser a reforma reduzida. Não vai ser o texto da Eletrobras do sonho do governo, mas vai sair o texto da Eletrobras. Então as coisas estão avançando, mesmo que minimamente, mas tem um detalhe que eu ressalto para vocês, que é outubro. Outubro, a chavinha aqui em Brasília começa a virar um pouco. Legal, Eric. E ainda, Eric, nesse assunto de reformas, o investidor, quem está aqui com a gente participando, ele quer, como você disse, né? Você está colocando as datas aqui chave para a gente ficar de olho na política, que tem grandes acontecimentos. E o investidor ele está em busca desse tipo de informação, né? Ele está em busca de construção de cenários para ele se posicionar em relação aos seus investimentos. Então, a questão, por exemplo, de teto de gasto, se estoura ou se não estoura, para onde vai a inflação, se a inflação sobe, Selic, bolsa de valores, etc. A pergunta seria a seguinte, Eric, na tua visão, caso a gente consiga avançar com as reformas nesse, digamos, curto prazo, digamos até o final do ano que vem, se a gente avança, qual seria um cenário que nós teríamos em Brasília, na política, na economia? E se não avançarmos com essas reformas, ou como você disse, pode ser que não seja a reforma dos sonhos, pode ser que esses textos sejam desidratados ao longo do caminho. Qual seria, Eric, então, o cenário para avanço de reforma e para não avanço das reformas? Esse é um bom ponto, Fabrício. As reformas, como eu disse, tem essa tributária que amanhã vai ser um dia bem importante, tá, gente? Amanhã, se de fato essas propostas chegarem aqui, vai ser interessante, porque a partir disso, Fabrício, o presidente da Câmara já deve construir um timeline, já deve construir ali um calendário de votações. E a gente deve ver, acho que na virada do semestre, avançando isso aqui, alguma dessas propostas da reforma. A reforma, Fabrício, sempre vai sinalizar para o investidor que o Congresso está fazendo o dever de casa. Sempre vai sinalizar para o investidor que o governo ainda tem um certo controle da base aqui no Congresso, o que é positivo, o que sinaliza que vai ser bastante positivo. A grande questão é que quando vem temas como esse que eu falei para você do Bolsa Família. Deve vir uma proposta para cá, prevendo, por exemplo, que o Bolsa Família vai chegar a um ticket médio de R$300. A turma aqui vai querer aumentar. A turma que vai esticar a corda, vai querer, não, 300 não. Vocês se lembram quando a primeira proposta do auxílio emergencial chegou aqui no Congresso por 200, gente? 200. E aí a turma esticou, fechou por 500 e depois o Bolsonaro falou, eu boto 600. Isso que é onde que estão os embates, é nisso que deve causar bastante volatilidade. São questões pontuais em temas que atingem a questão macroeconômica. As reformas vão sinalizar, sim, que o Congresso está fazendo dever de casa, mas a gente tem que olhar para o resultado macro, a gente tem que olhar para o resultado de temas como esse que eu falei para você, que são questões que podem ferir o teto de gasto. Com relação à reforma administrativa, há um sentimento dentro do mercado financeiro, Fabrício, de que essa reforma é um sinal positivo, como eu disse para você, mas ela não atinge no médio e no curto prazo, porque a reforma administrativa só vai atingir os futuros servidores, ou seja, só pode ser feito cálculos daqui para frente, não sabe se nem quando. Então, assim, na questão orçamentária, na questão fiscal, ok, vai ter, a turma vai ver de uma forma positiva, mas não é nada que abale, que vai abalar o mercado se votar ou se não votar nessa questão da reforma administrativa, tá? O que eu acho que é mais importante hoje, daqui para frente, para os investidores, é aonde pode surgir as famosas pautas bombas. As pautas bombas são
mais gastos para o governo. Não é à toa, Fabrício, que semana passada o ministro Paulo Guedes virou numa dessas lives que ele fez e falou assim, estão pensando que eu vou enlouquecer e eu vou inclinar para o populismo. Não foi à toa que ele falou isso, porque esse é o maior receio do investidor, é virar a chavinha aqui em Brasília para uma agenda mais populista, para uma agenda de maior gasto. E aí tem um fator, uma peça-chave desse quebra-cabeça, porque é o seguinte, o Paulo Guedes pode até dizer que as propostas que ele encaminhar aqui para o Congresso estão dentro das regras, o limite de teto está respeitado, etc. Mas o problema é que quem dá a palavra final são os congressistas. Então, quando chega aqui dentro do Congresso, tudo que foi feito de uma forma bastante equilibrada pode ser desequilibrada aqui dentro do Congresso. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é muito mais a questão de futuras pautas bombas de que avanços das reformas. Porque a reforma tributária não vai ser uma grande reforma tributária e a administrativa meio que está quicando para não ser votada esse ano e no ano que vem dificilmente avança. Mas também não é nada que vai tirar o sonho dos investidores se avançar ou se não avançar, porque, como eu te disse, a administrativa só tem efeito no longo prazo. Excelente, Eric. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui no chat do pessoal. A gente, nos últimos 15 minutos, a gente abre para essas perguntas para você responder, Eric. Seguindo aqui com algumas questões que nós temos, inclusive entrando nesse ponto que você finalizou a sua última fala, né? Que onde o investidor ele deve estar atento para que, de fato, a gente tenha perspectivas de um pouco mais de volatilidade no mercado. Eric, se a gente pega os últimos 20 anos, que seja, na Bolsa de Valores, lá atrás, quando Lula foi eleito pela primeira vez, existia um certo temor no mercado com um governo populista. E aqui, claro que a gente não vai entrar em méritos políticos de um ou de outro, mas olhando para o mercado, o governo, os investidores se assustam com governos que são mais de esquerda, porque caso a gente tenha muita injeção de dinheiro e etc., a gente tenha inflação, isso não é bom para mercados e etc. A gente viu Lula sendo eleito, vimos Lula sendo reeleito, entrou Dilma, a Dilma foi reeleita, a gente teve impeachment de Dilma, a gente teve Joesley Day, a gente teve uma série de eventos no Brasil ligados à política que, no curtíssimo prazo, fizeram a Bolsa de Valores, obviamente, ter as suas correções, mas quando a gente pega a Bolsa lá em 2002, a Bolsa estava em 14 mil pontos. Hoje nós temos uma Bolsa em 128 mil pontos. Claro, né, pessoal, que não é exclusivamente uma questão política. Isso tem vários fatores para esta alta e para essa volatilidade da Bolsa no longo do caminho. Mas a pergunta, Eric, é a seguinte: vendo tudo que nós já vimos nos últimos 20 anos em relação a questões políticas, você acredita que o investidor brasileiro, de certa forma, ele viu que existe muito ruído no meio do caminho, mas efetivamente nem tudo aquilo que os congressistas estão colocando como questões estratosféricas de aceitação de termos, de reformas, de pautas para votação, que isso é muito mais barulho do que efetivamente uma realidade quando se vai para a prática? Fabrício, da experiência de mercado financeiro, eu percebi que a turma consegue surfar nesses ruídos. A volatilidade que é criada, muitas vezes tem uma intenção para que ela ocorra. Eu me lembro que quando eu cheguei na XP em 2017, e ali ainda estava tendo algumas operações da Polícia Federal, e eu me lembro que tinha uns meninos que trabalhavam na mesa de operação, e da operação de trade, e eles falavam assim: poxa, cadê as operações? Acabaram, não vai ter mais, a gente precisa que tenha um calor lá em Brasília para que tenha essa volatilidade. Então, eu vejo que faz parte desse jogo, tá? Faz parte desse jogo, esse tipo de reação do mercado financeiro, quando tem uma declaração X, quando tem uma declaração Y, porque no normal ninguém ganha, a turma só ganha quando tem esses ruídos aqui de Brasília, esses movimentos aqui de Brasília. Logicamente que tem alguns elementos que são até às vezes imponderáveis. Eu vou dar o exemplo da questão da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro, numa live, demitiu o presidente da Petrobras. 2 dias depois, as ações da empresa estavam derretendo. Não tinha como prever aquilo. Sim. Não tinha, mas ali teve muito ganhos e todo mundo que perdeu na segunda-feira, 3 dias depois já estava ganhando. Então, assim,
Com relação a esse tipo de ruído, desses movimentos que o mercado tem, pelo que eu percebi, e aí com base também, muitas vezes a gente entregava cenários para os investidores, e mais uma vez, investidores institucionais, bancos e fundos, dizendo, o caminho dessa reforma está para esse lado. Aí saiu uma notinha pequenininha no jornal, assim, que, nossa, não tinha valor nenhum. A turma se baseava naquela latinha e dava aquela chicotada durante o dia na Bolsa de Valores. Então, aí você vai percebendo que tem isso também, tem esses fatores. Agora, com relação ao futuro, como isso vai acontecer, quando você colocou, o mercado financeiro tem muita reação à turma de esquerda, é só vocês pegarem, por exemplo, as últimas declarações do ex-presidente Lula no Twitter, que disse que ele vai romper o teto de gasto. Isso para o investidor, para a turma do mercado financeiro, só para vocês terem uma noção, o teto de gasto, gente, é a âncora da agenda do Paulo Guedes. Se vier um outro candidato, independente se é Lula, se é Ciro, quem for, e fala assim, sabe essa ancoragem que existe hoje? Então a gente vai tirar ela e vai desfazer ela. Então isso vai causar reação, sim, no mercado financeiro, porque vai sinalizar aquele passado em que o gasto não tinha limite. Então, tem vários elementos que a gente pode colocar aqui para vocês, mas acho que eu vou cansar vocês de como a política pode impactar o mercado financeiro, mas eu trago para vocês esse sentimento de quem ficou ali 5 anos dentro da XP e via muito isso. Tem muita informação que é plantada, tem muita informação que o mercado embarca e às vezes ali é só para fazer esse jogo de volatilidade do dia. Perfeito, Eric. Falando ainda sobre política, aproveitando essa questão de governos de esquerda, governos de direita, enfim. A gente, embora todo mundo tenha suas dúvidas em relação à assertividade, né, de pesquisas de eleição e quem é o nome que está despontando e etc. Tem gente que fala que é manipulado, não é, enfim, mas o ponto não é se isso é manipulado, não. O ponto é que o que temos de informação hoje é que o ex-presidente Lula tem ganhado força no campo político em relação a esse tipo de pesquisa. E a questão, Eric, seria, quando que você acredita que, de fato, a gente começaria a entender já uma polarização ainda mais evidente do que nós temos hoje, mas já focada nas eleições do ano que vem? A peça-chave vai ser outubro, Fabrício, porque ali vai ser um momento em que vários partidos aqui, que hoje estão com o Bolsonaro, vão rumar para algum caminho. E aí eu estou falando partidos de centro, tá? Porque quem é de esquerda vai ficar com a esquerda, quem é de direita vai ficar com a direita, e tem aquela turma de centro, que é o famoso centrão. Ali a gente vai ver mais definido com quem eles estão indo, ali que a gente vai ter mais definido se vai ter candidatura, uma nova candidatura de centro, se vai ter um novo nome de centro. Então, outubro é esse ponto em que, por isso que eu falei para você, que as coisas ficam muito mais difíceis para se votar aqui dentro do Congresso, porque a turma já vai estar de olho no candidato deles. Por exemplo, se eu sou do partido Y e eu sair da base aliada, para que eu vou continuar ajudando o governo? Não vou ajudar o governo, vou começar a ajudar, então, a construir a candidatura do meu novo, do meu candidato. Então, assim, e esse ponto que você colocou das pesquisas é um ponto muito sensível, mas isso aí não é só aqui no Brasil, não, né? Isso aí é uma questão mundial. Como as pesquisas erram, né? Mas ainda é um único instrumento que a gente pode ter. O fator Lula é um fator muito interessante dentro de vários contextos. O fator Lula também está linkado, também é uma peça que se encaixa com aquele momento que eu falei para você de que pode haver uma pressão maior para uma agenda populista a partir do segundo semestre. E o fator Lula pode impulsionar isso, e as pesquisas podem impulsionar isso. E o Bolsonaro já mostrou em vários momentos aqui em Brasília, em várias propostas que tramitaram aqui, às vezes inclinar sim uma questão mais voltada para as questões eleitorais. Sobre o Lula, em especial, Fabrício, independentemente de pesquisa, do que diz hoje, do que não diz hoje, eu só coloco uma peça para vocês, que é a seguinte: a gente não pode menosprezar a força do ex-presidente Lula. Por quê? Se a gente olhar no retrovisor e olhar para 2018, quem foi o candidato do PT era o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad, Fabrício, era muito desconhecido pelo Brasil afora, não é um cara carismático, não é um cara que você vai numa palestra dele e fica assim, nossa, esse é um verdadeiro líder. Ele era contestado, inclusive, dentro do próprio PT, e conseguiu chegar no segundo turno. E na ocasião, ainda tinha o fato do Lula estar preso.
e ele conseguiu chegar no segundo turno. Então, assim, a força do ex-presidente Lula não pode ser menosprezada. É lógico que vai ter ainda todo o desgaste, pode surgir esse movimento anti-PT aflorar novamente daqui a um ano, mas a gente tem que colocar assim no radar, por mais que o investidor não goste, por mais que a gente veja tweets dizendo eu vou romper com o teto de gasto, a gente tem que colocar no radar, porque aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que montar peças, a gente tem que montar cenários para a gente olhar friamente o que pode acontecer para um lado ou para o outro. Se é azul, se é vermelho, se é verde, você está preparado para o resultado do que pode vir. Legal, Eric. Eric, eu tenho uma pergunta no final sobre Paulo Guedes, que eu acho que é a curiosidade de muita gente que participa aqui conosco, mas eu já vou entrando aqui em umas perguntas dos participantes, que tem muita pergunta interessante aqui. O Daniel está perguntando o seguinte, Eric, após finalmente ser aprovada a privatização de uma estatal, você acredita que daqui para frente seria mais fácil nós termos outras privatizações? Daniel, foi um golaço a Eletrobras, um golaço. Eu acompanhei esse tema desde 2017 aqui. O Michel Temer tentou, o Michel Temer tinha ampla maioria aqui dentro, não conseguiu pelo famoso Joesley Day, eu acho que você está a par do que foi aquele dia que teve a denúncia contra o Michel Temer, e a partir daquilo o Michel Temer não conseguiu votar mais nada, só se defender para manter o cargo dele. E era um tema que vinha quicando, o próprio governo já tinha até encaminhado esse projeto em 2019, um projeto de lei, e aí saiu quando vários secretários de desestatizações, lembra, o Salim Matar deixou o cargo, foi substituído, enfim, estava meio bagunçado no meio de campo. Então, assim, a Eletrobras era o top one da agenda do Paulo Guedes, ele vai poder transitar toda vez que perguntarem sobre isso com esse trunfo no bolso. Se pode abrir espaço para as novas privatizações, o que está na ordem do dia seria o Correios. Mas desde que foi enviado os Correios, foi enviado e ficou dormitando, tá, Daniel? Não teve sequência. Não teve sequência, está aqui na Câmara, parado, e não teve ainda sequência, não foi colocado depois por nenhum líder a possibilidade de avançar. Eu acho que a agenda agora vai se fechar muito no dia de amanhã, que essa reforma tributária fatiada aí, essa reforma tributária mínima que eles vão colocar, e nas questões que envolvem questões sociais, que as questões que envolvem o Bolsa Família, auxílio emergencial. Acho que a agenda vai ficar muito truncada aí, e também quando eu falo isso tudo envolvendo o orçamento do próximo ano. Vamos esperar. Até agora, Daniel, não houve sinais de que é a próxima bola da vez. Mas só por ter saído da Eletrobras, eu te falo, eu acompanhei isso durante quase 3 anos com os investidores institucionais, a turma vibrou muito com o que saiu. Não foi o projeto dos sonhos para muita gente, mas ter saído foi bastante positivo. Perfeito, Eric. Tem mais uma pergunta muito interessante aqui do Myron. O Myron pergunta o seguinte: como o Congresso tem avaliado a votação no STF sobre a autonomia do Banco Central? Myron, tem sido bastante lateral esse tema aqui, tá? Já está 1-0, né? Falando que a lei é inconstitucional. O ministro Lewandowski que apresentou esse voto deve ter sequência agora na sexta-feira, mas está muito lateral. A turma não. Quem tem mais posicionado é o próprio governo. Hoje, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro deu declarações de que espera que o Supremo entenda que a favor da autonomia do Banco Central. Mas na questão política não é uma questão que tem mexido muito, não. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do pessoal, Eric, que é do José Manuel. Ele pergunta o seguinte: o que podemos esperar para os próximos 12 meses? Eu acho que ele coloca, na verdade, 2022 aqui. E você tem ideia do que o governo atual pretende fazer com um novo mandato? O que poderia melhorar ou piorar em relação a esses 2 anos e meio até aqui? E um detalhe, né, Eric, que o governo ganhou de presente uma pandemia, né? Então, Pois é. O que se vê aí nos próximos 12 meses e num eventual novo mandato do governo atual? Essa pandemia, como eu coloquei, Fabrício, atrapalhou muito no que diz respeito a reformas, tá? Ano passado foram 8 meses votando basicamente temas da pandemia e muitos outros temas foram colocados em segundo plano, o que foi completamente compreensível. O que esperar nesses próximos 12 meses?
Como eu falei para vocês, agosto vai ser um momento muito sensível. Vocês vão ver muita briga, mas muita briga em praça pública aqui em Brasília, que vai ser o ministro Paulo Guedes construindo ali o orçamento dentro do teto, a turma querendo mais gás para questões sociais e infraestrutura. Ano passado, essa briga foi também em praça pública, bastante interessante. Então, agosto vai ser um mês bastante sensível. Setembro já vai ser a iniciação da discussão desse orçamento. Outubro é a virada dessa chavinha aqui no Congresso para a questão política. E aí a gente vai começar a ver quais são os nomes que vão se colocar para a disputa presidencial. Como eu falei, o ex-presidente Lula não pode ser menosprezado. O presidente Jair Bolsonaro é um fortíssimo candidato, porque faça chuva, faça... Acho que a gente perdeu a conexão mais uma vez com o Eric, pessoal. Só aguardar um minutinho para que ele consiga se reconectar lá para complementar. Lembrando que o Eric está lá no Senado Federal, em Brasília, então pode ser que a conexão tenha um pouco realmente de oscilação, mas como na primeira vez foi bem rápido. Elemento. Eric, desculpa, cortou quando você disse que o Jair Bolsonaro também era um nome que não podia ser desprezado, depois cortou. Isso, eu estava falando que não pode ser desprezado, porque faça chuva, faça sol, Fabrício, com pandemia ou sem pandemia, ele tem 30% ainda de apoio da população e tem a máquina na mão. Qualquer candidato, gente, seja presidente, governador, prefeito, síndico do bloco, que tem a máquina na mão e mais 30% de apoio do eleitorado, é um forte candidato. Mas quais são os movimentos aqui em Brasília de alguns partidos de centro? Eles estão apostando no seguinte, eles estão apostando no antipetismo, para desgastar o Lula, e estão apostando que a economia não vai patinar bastante, o desemprego vai aumentar, ou seja, a questão econômica e a questão da pandemia vai impactar a reeleição do Bolsonaro, e nisso sugerir, então, um candidato de centro, um novo nome para fazer frente. Então, é isso mais ou menos que pode se esperar. Eu acho que vai ser uma eleição muito, muito, muito disputada, muito, muito acirrada. Não vai ser interessante vários momentos, a gente vai ver aquelas brigas até dentro de família, eu acho que vai ser ainda mais aflorado isso. E com relação à questão da agenda, José, eu acho que tudo que ficou para trás, o Paulo Guedes vai retomar, reformular e colocar novamente, se o Bolsonaro for reeleito, para avançar. E aí tem a questão das privatizações, que algumas ficaram para trás, tem as questões de algumas reformas, a reforma tributária pode voltar ao tema com uma reforma mais robusta também. Então, assim, essa agenda pode ser, que ficou para trás, pode ser reformulada e colocada novamente nos próximos, se o presidente Bolsonaro ganhar, nos próximos 4 anos de mandato dele. Então, tem que esperar também, porque, José, muito do que pode ser feito depois, ali em 2023, a gente só vai ter uma noção em 2022, porque em 2022 a gente vai ter uma melhor visão de como está a saúde econômica do país, de como está a questão de desemprego, de como está a questão de vários setores, e eu acho que a partir disso, a partir dessa percepção, que se faz, então, ações para dentro das questões econômicas no futuro governo. É muito cedo, mas tentando te responder, olhando para 12 meses, é basicamente isso. Então, do campo político, eu acho que vai ser essa trajetória. Do ponto de vista da agenda, eu acho que esse vai ser o desenho também, José. Eric, mais uma pergunta aqui dos participantes. A Giovana pergunta o seguinte: o que esperar do Brasil pós-pandemia relacionado ao risco político? E aqui eu acredito até que a gente tem duas vertentes para a gente conversar, né, Eric? Primeiro que não só aqui, mas em vários países do mundo, o Covid ele foi politizado, né? Claro, foi uma ferramenta de politização. E segundo, que a gente hoje, entendendo essas questões de política, como você disse, do curtíssimo prazo, em relação às pautas que nós temos daqui em diante, elas podem se aquecer, mesmo que a gente saia de uma pandemia, mesmo que a gente saia de um cenário hoje que é politizado de certa forma pela Covid, a gente partiria para um segundo tempo de atenções políticas, que seria essa questão, né, de polarização entre esquerda e direita para as próximas eleições, né?
E nessa questão da pandemia, é interessante colocar que, mais uma vez, colocando a política sobre a ótica do mercado financeiro, a CPI não teve impacto nenhum, Fabrício, no mercado financeiro, nenhum, zero. Por quê? A CPI só vai causar algum impacto a partir do momento que haver uma leitura de que o governo está perdendo governabilidade dentro do Congresso em razão daquelas brigas que estão acontecendo ali. E os sinais que a gente tem é completamente oposto. Os sinais que a gente tem foi a Eletrobras. As brigas que estão tendo ali dentro da CPI, o receio era contaminar toda a agenda que estava dentro do plenário, e não foi o que aconteceu. Então, assim, dentro da questão da politização da pandemia, eu acho que a sociedade já está bem definida do que pensa. Eu acho que quem é a favor, quem é contra, e quem é a favor é isso, aquilo, outro, já está bem definido. Acho que a gente já está 1 ano e meio, todo mundo já sabe bastante sobre o tema, e eu acho que já há um posicionamento interno disso. Eu acho que isso vai ter, sim, um efeito lá na frente, politicamente, mas do ponto de vista do mercado financeiro, dessa ótica da política do mercado financeiro, causou muito pouco ruído. O que a gente pode ver, e aí entrando na pergunta, o que a gente pode esperar no pós-pandemia? Se esse pós-pandemia vinha no começo do ano, o que se espera? Foi a Daniela que perguntou? Giovana. Giovana, o que a gente espera? Qual vai ser o impacto disso? Vai ser vários setores que estão bastante travados, vários setores que estão bastante machucados por essa pandemia, tentando respirar, tentando avançar. E o que isso significa? Isso significa tentar gerar mais emprego. O que significa geração de emprego, setores voltando à ativa, mais imposto, mais coleta de arrecadação. Coletando mais arrecadação, o governo vai poder injetar em mais programas, em mais benefícios, etc. Dentro dessa dinâmica, o fim da pandemia pode dar um oxigênio para a economia, e essa economia pode ter um respiro. E quando a gente fala em respiro da economia, a classe política vai olhar assim: opa, eu quero surfar nessa onda também. Eu quero ir nessa onda também. Então, uma recuperação da economia pós-pandemia facilita bastante uma reeleição do Bolsonaro, e facilita bastante a turma aqui do Congresso apoiar algumas propostas do Bolsonaro. O oposto também pode acontecer. O oposto, e aí que eu falei para vocês, quando eu falei que existe uma turma de centro aqui trabalhando com o cenário do Lula enfraquecendo com o antipetismo, o Bolsonaro enfraquecendo com a pandemia, para tentar entrar, porque eles estão de olho na questão econômica. Porque a questão econômica é ainda muito enfraquecida no pós-pandemia, vai ajudar uma debandada do apoio do Bolsonaro, e isso vai repercutir também em votações aqui no Congresso agora. Então, assim, o fator pandemia que você colocou é uma peça-chave hoje, porque o fator pandemia tem impacto na economia, que tem impacto, como eu estava tentando explicar para vocês, aqui na dinâmica do dia a dia do Congresso. Eric, a gente falou, né? Você disse sobre não menosprezar a força do ex-presidente Lula, não menosprezar a força do atual presidente Bolsonaro. E, se eu não me engano, essa semana passada foi oficializado pelo PSDB que o João Dória seria candidato a presidente. Isso de fato se concretizou? E qual você acha que é a força que o João Dória teria para disputar as eleições do ano que vem? Fabrício, muito bom. O João Dória ainda vai passar por uma prévia dentro do PSDB. A situação dele não está muito fácil para ele, mas ele deve vencer. O Dória, e aí entra muito na pergunta da Giovana, tem o ônus e o bônus de ser o governador do maior estado do país. O ônus é que ele administra o maior estado, então, só por si só, ali, se ele tiver um grande apoio dentro de casa, isso pode repercutir Brasil afora. Mas assim como ele, assim como o Bolsonaro, a gente vai tirar uma foto ali em 2022 e a gente vai ver como é que o Bolsonaro saiu da pandemia na questão da economia, na questão em geral da desemprego, etc. A gente também vai fazer uma foto do João Dória. Vem cá, como é que o João Dória saiu da pandemia, do pós-pandemia, na questão
de questões sociais, na questão econômica. Se ele estiver muito ruim na foto, Fabrício, ele então tem pouca chance de sair como potencial candidato Brasil afora, porque se ele não conseguiu fazer o dever de casa dentro de casa, dificilmente ele vai conseguir sair Brasil afora. Então, assim, ele, assim como o Bolsonaro, eles têm esse elemento, que eles estão na administração, eles estão no poder executivo. O Lula tem isso a favor dele. O Lula, como ele não é presidente, ele não é governador, ele não é prefeito, ele não é nada, ele só vai ficar apontando, fez errado isso, fez errado aquilo, fez errado isso, fez errado. Se fosse eu fazer assim, se fosse eu fazer assado. Então, no discurso, a gente vai ver que vai ter muito disso. Mas, como eu te disse, pode ser, tanto para o Bolsonaro quanto para o Dória, pode ser positivo ou negativo, porque se eles saírem bem, você sai fortalecido. Eu acho que o Dória vai ter ainda muitas dificuldades. O Dória ainda precisa avançar, eu acho que com várias camadas da população, ele precisa dar um recado mais claro, e pode sim surgir um fato novo, pode sim surgir um candidato novo. Quem está tentando construir esse candidato novo hoje é o PSD do Kassab, que tem o Rodrigo Pacheco, que é o presidente aqui do Senado, um potencial candidato. Qual é a aposta deles? A turma cansada com o PT, a turma cansada com Bolsonaro, e falou, opa, tem um nome novo aqui que pode ser vamos renovar essa política com esse nome. Então, assim, essa que é a aposta, mas muito também olhando para essa questão que a Giovana colocou anteriormente. O fator econômico versus pandemia vai ser decisivo para essa eleição de 2022. Excelente, Eric. A gente já está com 50 e poucos minutos de conversa, mas cabe mais uma ou duas perguntas aqui, Eric. Tem uma pergunta que eu acredito que todo investidor queira saber, isso faz parte, inclusive, do nosso dia a dia. E o Paulo Guedes? Paulo Guedes, ele já colocou em uma entrevista que eu achei muito interessante, que ele falou que só sai do governo abatido a bala. De fato, Eric, você acredita que o Paulo Guedes comprou totalmente o governo do Bolsonaro, fica com ele até o fim, ou a gente pode ter algum tipo de surpresa no meio do caminho com essa relação? Fabrício, ele já tomou muita bala, viu? Vou dizer para vocês, ele já tomou muita bala. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para não cansar vocês, já quase 9 horas da noite. Quando foi votada aqui a PEC emergencial, 2 meses atrás, o tema central aqui em Brasília era a tal da PEC emergencial. Resumidamente, o que era a PEC emergencial? Era ali que se criava um arcabouço fiscal para que o governo pudesse, então, renovar os auxílios emergenciais. Assim, faz o dever de casa no fiscal, a gente fazendo as amarras necessárias, então, a gente começa a renovar os auxílios e os benefícios da pandemia. Essa PEC emergencial, em setembro do ano passado, era uma PEC super robusta, que acabava com alguns programas, reduzia outros programas, etc. Na hora que foi votada aqui no Congresso, foi completamente desfeito, foi completamente enxuta, completamente desconfigurada. E o detalhe foi que, na questão dos gatilhos, que era uma das travas que tinha nessa PEC emergencial, o que são os gatilhos? Os gatilhos são o seguinte: quando o governo chegar a 95% dos gastos, vai acender uma sirene vermelha aqui na esplanada, que fica aqui do lado, dizendo o seguinte: não pode mais gastar. E como é que um governo não gasta mais, Fabrício? Da seguinte forma: não faz mais concurso público, não dá aumento de promoção para servidor, porque os servidores públicos têm aquelas promoções durante a carreira, e não faz o próprio concurso, né? Não dá aumento, não faz concurso e acaba com as promoções. Só que no meio dessa briga que teve em torno da PEC emergencial, a turma da segurança pública bateu lá na porta do Bolsonaro e falou assim: poxa, tira a gente desse negócio aí de promoção, dá pelo menos a promoção para a gente aí durante esse período de pandemia, etc. O Bolsonaro falou: ok, eu apoio essa ideia de vocês. Esse gatilho, que era a única coisa que ficou nessa PEC emergencial, que foi completamente desconfigurada, ainda foi também desconfigurado na reta final. Ali, o Paulo Guedes é desse tamanhozinho, Fabrício. O Paulo Guedes é muito pequeno nessa briga. Recentemente, teve a votação do orçamento aqui, pegaram o orçamento e fizeram um remanejo aqui dentro, a turma pegou praticamente 30 bilhões de recursos que estavam numa caixinha, botaram na outra caixinha. Paulo Guedes também perdeu essa disputa. Eu não vou dar muitos detalhes para não cansar vocês. Mas, assim, ele já tomou muito tiro. E o mais interessante disso tudo
é que sempre quando vem esse tiroteio, tem muito ligado a essas questões do orçamento, por isso que eu falei para vocês, agosto vai ser mais um momento que o Paulo Guedes vai ser cravejado de bala e vai ser mais um momento que vocês vão ver muita manchete de se ele fica ou não fica. Mas depois de todas essas batalhas, depois de todas essas guerras, o que fica? A impressão de que ele sempre está olhando o copo mais cheio. Porque ele sai, na questão da Petrobras, quando teve a questão lá do presidente da Petrobras que foi demitido, ali tinha uma questão neoliberal envolvida, porque o aumento hoje do combustível é atrelado à questão do barril lá fora e ao dólar. Isso é uma agenda neoliberal, uma agenda do Paulo Guedes, que foi completamente desfeita com a demissão do presidente da Petrobras. Desfeita pelo menos na ideia, mas não teve depois efeitos. Mas o que eu quero dizer? O Paulo Guedes já tomou muito tiro, mas ele continua vendo o copo mexer. E por que ele vê o copo mexer? Com ações de ontem. Privatizou, gente. A privatização da Eletrobras só vai sair em 2022, isso é verdade. Mas passou. O Michel Temer não conseguiu, o Fernando Henrique não conseguiu. Tem aqui a questão do marco do saneamento, não sei se a turma aqui conhece esse fator. O marco do saneamento, resumidamente para vocês, foi o seguinte, era um setor que, quando acabava o contrato, só podia ser renovado para o serviço público, o poder público, perdão. Agora, com o marco do saneamento, o privado vai poder entrar, abriu o mercado para o setor privado. A lei do gás ampliou, diminuiu o monopólio, ampliou o número de participantes no mercado de gás. Então, o Paulo Guedes, por mais que tenha tomado muitos tiros, ele ainda tem várias pecinhas nesse mosaico para apresentar como vitórias. E a principal delas, Fabrício, é a manutenção do teto de gás. Esse teto ficando, eles podem fazer um cambalacho que for aqui no orçamento, mas o teto de gás ficando representa ainda a força dele dentro do governo. Eric, para a gente encerrar, a gente tem mais, no máximo aqui 5 minutos. O que nós não abordamos na nossa conversa de agora que você acredita que o investidor precise dar atenção em relação à política no Brasil? Por isso, acho que a gente passou por tudo. A gente conseguiu trazer temas atuais, temas de amanhã. Fiquem de hoje, que amanhã vai ser movimentado com esse projeto de dividendos. Acho que a gente conseguiu abordar tudo e acho que a gente conseguiu falar de eleição, conseguiu falar do curto prazo, conseguiu passar alguns calendários para vocês. Acho que ficou bem. Mas se tiver alguma dúvida, gente, fica aqui o convite para vocês. O Fabrício tem o meu contato. Mandem as perguntas para ele, que a gente depois responde por WhatsApp, responde por áudio sem nenhum problema. Eu vou, inclusive, pedir aqui para a nossa equipe, Eric, colocar no nosso chat o seu Instagram, que tem muita informação bacana, né? Você tem sempre postado notícias relevantes durante o dia, durante a abertura dos mercados pela manhã. E tendo tido essa oportunidade, Eric, de passarmos por todos os temas, a conversa foi sensacional. Eu quero te agradecer, em nome da UDG Investimentos, por ter participado com a gente hoje. Eu acredito que muitas vezes o próprio brasileiro tem uma cultura, isso tem mudado agora recentemente, principalmente com a questão de internet, informações mais rápidas, chegando para as pessoas como um todo, mas o brasileiro ainda tem um certo receio de falar sobre política, de entender sobre política, de entender a política. Então, foi um bate-papo muito legal, muito bacana, muito didático, inclusive, para quem não tem nenhum tipo de conhecimento. Então, te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui com a gente hoje. Fabrício, eu que agradeço a oportunidade de estar fechando um evento com esse mega empresário, Guilherme Benchimol. A ideia, gente, foi trazer a política de uma forma bastante simples. Eu não entrei muito em detalhes, porque ia cansar vocês, segurar vocês até 9 horas da noite, falando de política não é tão simples. E a ideia foi essa, trazer Brasília de uma forma bastante tranquila, mais uma vez, com foco no que o investidor está preocupado. A gente não está preocupado se ele dentro da CPI o fulano rasgou a roupa, se o ciclano xingou. Se isso movimentar o mercado financeiro, ok, a gente olha, mas a gente tem que olhar para outras questões, que são questões mais estruturantes, questões pontuais que avançam na política, porque é ali que você pode ter ganho ou perdas. Então, sinalizar para você qual é o caminho
de alguns temas aqui em Brasília. Eu acho que é o meu objetivo, é muito mais interessante do que a gente ficar em questões partidárias, até porque se você é Bolsonaro, você já tem seu veículo de comunicação, se você é PT, você já tem seu veículo de comunicação, se você é azul, é verde, etc., você já tem onde procurar essa informação. Então, eu não vou agregar nada. A minha ideia é agregar de outra forma, e esse foi o objetivo hoje. Deixo aqui também o convite para vocês, se vocês quiserem acompanhar o Política em Puzzle, Puzzle, no Telegram. Ali a gente também coloca bastante dicas no dia. Tem muito mais qualidade do que quantidade e o foco é esse lá. Tenho te acompanhado, isso é verdade, Eric. Eric, te agradeço então mais uma vez. Para o pessoal que está aqui com a gente, só 3 recados rápidos, tá, pessoal? A nossa equipe está colocando já então aqui, já foi colocado no nosso chat aqui o Instagram do Eric. Vai ser colocado aqui também o nosso, tem muita informação bacana. E para quem estiver com a gente até na quinta-feira, que será o nosso último dia do evento, nós temos pela UDG aqui uma novidade para vocês, mas isso já está com uma prévia do que há por vir no nosso Instagram, então sigam também o Instagram da UDG Connect. Amanhã, para quem for participar com a gente, nós temos um novo link, então vocês não vão acessar pelo link de hoje, vai ser enviado para vocês durante o dia um link novo, e a gente amanhã conta com o Henrique Breda, que é gestor e fundador da Alaska Asset, vai falar sobre renda variável, sobre o cenário de ações aqui com a gente, com essa questão de alta de juros, alta de inflação, quanto isso tem de impacto no mercado de renda variável. E nós temos também uma alteração na nossa programação. A gente teve um contratempo em relação à agenda com a Isabela Nunes, que viria do JP Morgan. Nós trouxemos Vitor Aracaki, ele é Head of Sales do Morgan Stanley, vai falar com a gente sobre mercado internacional, sobre cenário internacional. Eric, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, foi de extrema relevância aqui para a gente. Uma boa noite a todos que participaram e amanhã mais notícia com o Eric pelo Instagram, mais notícia política, como o Eric disse, dia importante, e a gente também aqui pelo nosso perfil vem trazendo novas informações de mercado. Boa noite a todos, pessoal.